Olá pessoal, está começando o Empreender, aqui na Rede Sim, o seu canal local. O Empreender de hoje traz o convidado Jarbas Bolsoni, coordenador do Sebrae de Linhares. Hoje nós vamos ter um programa exclusivo falando sobre o MEI, o microempreendedor individual. Vamos tirar todas as suas dúvidas e tentar levar com a maior clareza possível aquelas pessoas que querem começar a entrar no mercado e se especializar, não sendo uma pessoa informal. E no nosso programa, Jarbas, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite para a gente poder falar para as pessoas sobre o microempreendedor individual. Olá Marcelo, sou eu que agradeço o convite para a gente poder falar de um tema tão importante como é o microempreendedor individual. Certo. E aí vamos começar falando, porque a gente tem a informalidade e muitas vezes as pessoas gostam de ficar na informalidade sem conhecer quantos benefícios ela tem, muitas vezes, de poder emitir uma nota, né? Poder contribuir de alguma forma com o governo e com ela própria, poder empregar, poder assinar carteira. Então vamos lá, o que é um microempreendedor individual? Ok, o microempreendedor individual é o porte de empresa. Na verdade, é o porte mais simples, o mais barato que tem para poder formalizar e aquele que dá oportunidade para uma série de atividades que você pode fazer no seu dia a dia, de você formalizar, de você fazer um CNPJ. Tá, vamos ser bem explicadinho. Quando você fala o mais simples, o que pode um microempreendedor individual? Qual é o ramo que você aconselha? Porque tem lá especificações, pode ser isso, pode ser aquilo, tem ramo tal. O dono do restaurante não pode ser um MEI, porque ele tem que empregar tantas pessoas. Tudo tem uma faixa de limite, faturamento, número de empregados. Então, explica pra gente aí, quem é que pode? A legislação permite o registro de quase 500 atividades. Nossa, isso é muito bom. Tem muitas atividades com relação ao comércio, como por exemplo, comércio de roupas, comércio de sapato, comércio de relógios, comércio de equipamentos de telefonia. Tem várias atividades de indústria, como por exemplo, salgadeira, doceira, fabrica o doce e vende. E também atividade de prestação de serviço. Aí nós estamos falando de cabeleireira, manicure, pintor de parede, bombeiro hidráulico, carpinteiro. Ou seja, são quase 500. Mas Jarbas, então eu posso ter o meu salão de beleza e com porta aberta e ser MEI? Exatamente, você pode ter o seu salão de beleza formalizado com um CNPJ e usufruindo todos os direitos e benefícios que uma empresa com CNPJ tem. Porque a gente é muito acostumado assim, a pessoa virou MEI, mas é porque ela é aquele prestador de serviço, ela é autônoma, ela faz as atividades em casa. Você tocou aí no assunto, por exemplo, aquela salgadeira, a boleira, ela pode ser um MEI trabalhando em casa. E como é que fica o critério para a questão de vigilância sanitária? O que ela tem que de obrigação, por ser MEI, ela tem todas as obrigações de qualquer outro tipo de empresa? Como é que funciona? Digamos assim, Marcelo, toda empresa ela precisa ter um CNPJ e um alvará de funcionamento que é concedido pela prefeitura do município. Dependendo da sua atividade, o município vai pedir alguns documentos específicos. No exemplo de salgadeira, o município pede, por exemplo, um documento que se chama vigilância sanitária. Certo. Atestando que a pessoa, ao produzir este alimento, produz de maneira correta, armazena ele de maneira correta, no ambiente apropriado. Então, toda empresa, mesmo que tenha o CNPJ, ela necessita ter o alvará de funcionamento que é cedido pelo município. E vai variar. Por exemplo, se for uma cabeleireira, já não vai pedir vigilância sanitária, mas possivelmente pede corpo de bombeiro. Sim. Se a pessoa trabalha com, de repente, algum empreendimento que utiliza recurso hídrico, como, por exemplo, lava-jato, vai ter algum laudo do IDAF para poder providenciar. Então, o CNPJ ele tem que ter outros documentos para conceder a legalidade da empresa. E quando eu viro um MEI, eu me cadastro no Sebrae ou eu posso fazer direto no site do governo? Não, você não se cadastra no Sebrae, né? O microempreendedor individual é um cadastro que é feito pelo site do governo. O endereço é www.portaldoempreendedor.gov.br
É somente nesse portal que faz o registro. Lá no Sebrae, Marcelo, nós não aconselhamos a pessoa a tentar fazer em casa, sozinho, sem a devida orientação. Tem muitos sites fajutos que cobram para poder fazer esse trabalho. E a pessoa, por ter pouca informação, pode às vezes estar pagando um valor até desnecessário. E no Sebrae eu tenho esse apoio, consigo fazer lá no Sebrae, eu consigo as instruções para poder fazer isso? No Sebrae nós vamos realizar todas as orientações necessárias para que a pessoa, para que o potencial empresário tome a melhor decisão sobre a abertura ou não da empresa. Toda terça-feira, Marcelo, às 2 horas da tarde, nós realizamos uma palestra com orientações de como se tornar MEI. Olha, isso é muito importante. Toda terça-feira. Depois a gente vai botar aqui os letterzinhos para você de casa acompanhar. Toda terça-feira. 2 horas da tarde, ela costuma ter 2 horas de duração, então das 2 até as 16 é uma palestra só para orientar quem quer sair da informalidade, quem quer ter o CNPJ, e o CNPJ traz inúmeros benefícios para a pessoa. Cite para a gente aí alguns benefícios que o CNPJ vai ajudar essa pessoa a sair da informalidade e o que ela ganha com isso. Isso. Além dela trabalhar, digamos, legalizada, Sim. Ela tem no pagamento da carga tributária, né, o DAS, documento de arrecadação do Simples Nacional, são os impostos da empresa, que não são altos, são impostos brandos. Ela tem direito, por exemplo, a um auxílio doença, a uma licença maternidade, a aposentadoria por invalidez ou por idade. E, inclusive, os dependentes do MEI, eles também estão assegurados. Auxílio morte, auxílio reclusão. Se, infelizmente, o MEI vinha a morrer ou for preso, o dependente, filhos menores de 18 Sim. anos, recebe uma indenização. Ô Jarbas, e quanto custa para virar MEI? Nada. Nada. Zero. Zero. Isso. Mas tem uma mensalidade, a gente chama de mensalidade, na verdade é um imposto único. Exatamente. A inscrição como microempreendedor individual não custa nada, é gratuito, se fizer no portal correto, gratuito. Uma vez que você é MEI, essa empresa tem uma carga tributária, tem os impostos para poder pagar. Os impostos são brandos, é 5% do salário mínimo, mas se você é um prestador de serviço, vai pagar o ISS de R$ 5,00. E se for comércio ou fabricação e venda, paga o ICMS, que é R$ 1,00. Marcelo, dá R$ 58,00 por mês. Sim, é porque o salário mínimo está R$ 1.045, né? 1.045, dá. Então vai dar R$ 50,00, 5%, mais 40, 4, 20, 50, R$ 52,00, mais o R$ 1,00. Ou mais os R$ 5,00. Mais os R$ 5,00. É realmente você de casa, se quiser ter interesse de ser um MEI, eu acho que a oportunidade é agora. Não deixe de procurar o Sebrae, né? O Jarbas está lá com a palestra toda terça-feira, eu acho isso muito importante. E olha, você terá um custo de R$ 58,00 por mês. Exatamente. Mas Jarbas, eu sendo um MEI, eu tenho limites de faturamento. Sim. Até quanto eu posso faturar? O microempreendedor individual ele tem um poder de faturamento bruto, em média mensal, R$ 6.750. Quando pega este valor e multiplica por 12, se o MEI foi aberto em janeiro, Sim. os 12 meses, aí dá um valor total de R$ 81.000. Então é o limite que ele pode faturar, né? Então se você de casa que está nos acompanhando, você tem um negócio que o seu negócio gira em torno de 4, 5, 3 até R$ 6.000 por mês, pode um mês passar dos 6 e no outro a média é anual ou a média é mensal? Não, ele pode em alguns meses vender mais do que esse limite e em outros meses vender menos. A média é anual. A média anual. Vamos dar um exemplo. É um comércio de flores. Tem datas que é mais apropriada para venda de flores. De repente, nessa data, ele vendeu 8, 9 mil reais. Se no mês seguinte não é um mês com apelo da venda de flores, se um mês vendeu 9, no outro 3, 9 e 3, 12 dividido por 2. 6, estou na média. Está na média. Certo. Essa média é apurada anual. Exatamente. É mais uma obrigação do microempreendedor individual, uma vez por ano, realizar a declaração de faturamento. Sim, essa declaração ela casa no mês de dezembro ou ela faz igual o imposto de renda que vai fazer lá em fevereiro, março, abril? O prazo é sempre de janeiro até maio para poder fazer ela sem a multa. Sem a multa, do ano anterior. Do ano anterior. Sei, como se fosse a declaração de imposto de renda. Muito próximo à declaração de imposto de renda. O nome dela é declaração de faturamento.
Nessa declaração, o MEI aponta qual foi o valor total das suas vendas ou o valor total do dinheiro com a prestação de serviço. Eu, sendo MEI, eu posso assinar a carteira de um outro empregado? Pode. Tem um limite também, não tem? O limite é 1. O MEI pode assinar, no máximo, uma carteira. Empregado. Um empregado. Lembrando que, ao assinar essa carteira, este empregado tem todos os direitos da CLT. Então, você sendo MEI e assinando a carteira de alguém, você tem que pagar para o seu funcionário o salário mínimo, previdência patronal, FGTS, 13º, férias. Vou recolher tudo normal. É normal, né? Inclusive, a gente orienta que o MEI que tenha um funcionário, ele procure um contador para que o contador faça essa folha de pagamento, né? Para que o contador faça o departamento pessoal do microempreendedor individual. Jarbas, muito bom. Eu acho que está bem explicativo, né? Para quem está em casa entendendo. E o MEI, se ele ultrapassar os 6 mil vezes 12, 81 mil. Se ele ultrapassa o 81 mil, ele muda de classificação ou ele tem que mudar a natureza da pessoa jurídica? Marcelo, isso que você está falando é muito importante. Todo microempreendedor individual ele tem que pensar no crescimento da sua empresa. Ele tem que pensar em estourar esse limite em algum momento. Logicamente, tem que fazer isso com muito planejamento. Quando ele tem uma realidade onde o faturamento dele bruto é acima do que é permitido como MEI, ele também precisa procurar um contador para fazer um processo de migração. Aí ele vai migrar de microempreendedor individual para microempresa. Né? E essa nota, por exemplo, eu contratei um serviço de um MEI, né? E eu sou uma empresa, né? Que todo mundo conhece a gente, eu sou uma empresa e contratei um serviço do MEI. Essa nota para a minha empresa serve de todas as maneiras como fosse uma nota qualquer, não tem nenhuma discriminação por ele ser MEI. Nenhuma, tá? O MEI ele tem duas formas de emitir uma nota fiscal. Se você está comprando um produto do MEI, é uma nota de compra e venda, essa nota é avulsa e o MEI tem que comprar na papelaria. Chegou na papelaria, comprou uma nota, preencheu com os dados do que está sendo vendido, com os seus dados que você é o cliente e ele te entrega essa nota a próprio punho. Se for uma nota fiscal de prestação de serviço, o MEI pode tirar ela pelo site da prefeitura. Ele se cadastra na prefeitura e tira. Exatamente, se cadastra na prefeitura e aí ele consegue fazer uma nota fiscal eletrônica. Porém, essa nota fiscal é somente para o prestador de serviço. Prestador de serviço. E isso encontra em qualquer papelaria, compra, é um formulário, é uma nota simples. Ou eu posso ter um bloco em casa, se eu usar muitas vezes, eu posso ter uma quantidade. O MEI ele não pode ter um bloco de nota fiscal, uma vez que ele não tem uma inscrição estadual. Sim. Mas nada permite você comprar algumas notas e já deixar lá, digamos, sob aviso. Sob aviso. Teve uma necessidade, você pega, preenche e entrega. Isso. Para você de casa que está acompanhando esse bate-papo, né, não perca, nós temos que ir para um pequeno intervalo. Jarbas, a gente dá uma paradinha, vamos para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando das palestras que o Sebrae faz e mais algumas explicações sobre o MEI nesse programa que está sendo assim muito, muito explicativo. Estou gostando muito, você de casa não saia daí. Voltamos já. Estamos de volta com Empreender. No primeiro bloco nós estávamos aqui, o nosso convidado Jarbas, né, coordenador do Sebrae de Linhares, falando sobre o MEI, esclarecendo todas as dúvidas. Jarbas, no bloco anterior nós falamos um pouquinho sobre o faturamento bruto e isso muitas vezes a pessoa que está em casa nos assistindo, ela pode ter dúvida, né? Então vamos voltar um pouquinho porque a gente falou de declaração, certo, que o MEI tudo tem que ter nota, mas o MEI emite nota muitas vezes para a pessoa jurídica que ele trabalha. Ele não é obrigado a emitir nota para a pessoa física que ele trabalha. Sim. Mas ele deve declarar aquele montante para ficar dentro da faixa do MEI e tudo. Explica um pouquinho isso daí para a gente. Isso. E aquele detalhe que a gente estava aqui no intervalo, a gente estava aqui nos bastidores conversando sobre o faturamento, né? Porque muitas vezes a pessoa confunde. Ela quer fazer uma contabilidade de débito e crédito do que ela comprou e esquece que o faturamento é o valor total. Explica para a gente. Marcelo, vamos explicar de uma forma bem prática.
Imagina que você é um microempreendedor individual, comerciante de celular. E eu sou seu fornecedor. Você compra o celular de mim para poder revender para um cliente. Tá aqui, Marcelo, você está comprando esse celular de mim por R$300 e vai vender para o seu cliente por R$500. O faturamento bruto dessa atividade não é o valor da compra, os R$300. Quando você vendeu por 500, provavelmente você me pagou os 300 e ficou com R$200. É o lucro. É o lucro. O faturamento bruto também não é os R$200 que ficou no seu bolso. O faturamento é sempre o valor total da venda. Nesse exemplo, o valor da total da venda foi R$500. Então é dessa maneira que você apura o faturamento bruto, apurando o valor total da venda. Independente que se ele emitiu nota ou não, porque você estava dizendo que o MEI nem precisa emitir todas as notas quando ele faz alguma atividade para uma pessoa física. Tipo aquela manicure que virou MEI, a pessoa foi lá, fez a unha e não pediu nota, não quer nada, então ela só vai juntar o faturamento dela para fazer as declarações dela, não precisa ter emitido nota para cada pessoa. Ela não precisa emitir nota, mas ela precisa ter o controle, né? A fazer a gestão da sua empresa. A declaração é o valor que ela emitiu de nota ao longo do ano, somado com as atividades que ela fez que não gerou nota fiscal. Tem muito MEI que pensa que é necessário declarar somente o valor com nota, e não é verdade. Na declaração, o valor com nota é até o mais simples de apurar. Sim. É só somar as notas fiscais emitidas. Aquilo que foi emitido sem nota, é muito importante que ela faça um acompanhamento, de repente no livro caixa, numa caderneta, numa planilha de Excel, para que ela possa somar este valor junto com as notas emitidas e aí fazer essa declaração. E Marcelo, aonde que pode fazer essa declaração? Boa pergunta. Eu não sei. Você está aqui para a gente... A declaração, ela também é feita pelo portal do empreendedor.gov. No mesmo onde ele fez No mesmo local que é feita a inscrição. Só que a nossa orientação vai até o Sebrae. Lá nós temos uma equipe preparada para poder tirar suas dúvidas e realizar a declaração para você. Então, se ele for no Sebrae, com a informação, com o seu valor a ser declarado, nós vamos fazer essa declaração, vamos entregar ela pronta e não vai ter cobrança nenhuma. E Jarbas, uma coisa que eu achei muito importante quando você falou da declaração, é porque a pessoa também tem que se organizar. Porque todo mundo que nasce MEI, quer dizer, ele saiu da informalidade, ele virou MEI, né? Não é que ninguém vira, né? Mas ele se constitui um MEI. Mas a intenção dele é aumentar faturamento, crescer, e ele tem que virar depois um microempreendedor, que é a sequência natural, vamos assim dizer. E é importante ele estar tudo controlado, como você falou, de uma planilha de Excel, tudo, porque quando ele crescer o faturamento, que é a ideia de todo mundo, ninguém nasce para ficar pequenininho, a gente quer crescer, ele já está organizado, porque quando ele virar microempreendedor, aí ele tem que tirar nota de tudo que ele faz. Né? Então eu acho que a organização, isso é muito importante. No Sebrae, nas palestras, que a gente tem que entrar um pouquinho nas palestras que o Sebrae faz, vocês explicam também essa questão contábil, ensinar ele a fazer a contabilidade um pouco? Como é que é isso? Sim. Marcelo, agora você entrou naquilo que é a missão do Sebrae. Olha, então vamos lá. Aquilo que está na nossa veia. O Sebrae, nós trabalhamos com planejamento. Então, todo microempreendedor, ele tem que ter uma visão de futuro, de algum momento, crescer, progredir. Nós, no Sebrae, entendemos que se ele realizar uma boa gestão da sua empresa, essa probabilidade de crescer fica mais possível, né? Fica mais palpável. Então, nós ensinamos a eles a como negociar junto com alguns fornecedores para poder conduzir uma negociação que seja de ganha-ganha, ele sai ganhando, o fornecedor também. Mostramos como fazer um atendimento ao cliente que deixe o cliente encantado com o atendimento, como fazer a gestão de estoque, como controlar o dinheiro que entra, o dinheiro que sai. Isso tudo através de palestras ou isso através até de cursos, treinamentos que tem? O leque de soluções do Sebrae é muito extenso. Nós temos desde soluções online, dentro da nossa plataforma de educação à distância, ead.sebrae.com.br, a soluções presenciais. Então são palestras, oficinas, cursos, seminários e também consultorias. Consultorias em gestão e consultorias tecnológicas. Quantos MEIs tem em Linhares hoje? Você tem esse número?
Fiz o dever de casa, né? Ah. Eu fiz uma pesquisa e nós estamos com mais de 9 mil microempreendedor individual. Tirando os municípios da Grande Vitória, Linhares é a cidade onde há mais microempreendedores individuais. Você disse que eu tenho algumas seguridades me tornando MEI, né? Quais são essas seguridades? Tem a gestação, Isso. né? Quais são todos os leques que protegem o microempreendedor? Perfeito, protege o microempreendedor e protege a família dele também. Tem o auxílio gestação, para isso tem um período de carência de 10 meses. Então, Explica o que é essa carência para quem está em casa. Imagina que de repente uma pessoa que já esteja grávida fez o cadastro como microempreendedor individual. A criança ela não vai demorar 10 meses para poder nascer. Então, para este filho, essa pessoa não vai ter este benefício. O benefício só é concedido para quem está pagando em dia, né, no prazo ou antes, desde que seja MEI há pelo menos 10 meses. E ela recebe igual como se fosse uma empregada de qualquer outro tipo de atividade, 4 meses de licença? Exatamente, 4 meses de licença maternidade. E quais são os outros benefícios que tem também da Seguridade? Auxílio doença, para isso tem que ter 1 ano de carência, então para o auxílio doença são 12 meses como microempreendedor individual, pagando em dia. A aposentadoria por invalidez também tem uma carência de 12 meses. Tem a aposentadoria por idade, aí você tem até que fazer uma conta, são 15 anos como microempreendedor individual e chegar na idade de se aposentar. Sim. Se uma pessoa começou um MEI com 30, com mais 15 ela está com 45. Com 45 a pessoa não se aposenta. Porque ela não está na idade, da questão da Previdência. Exatamente. Então tem que ter 15 anos e se for homem 65 de idade, se for mulher 62 anos de idade. E tem os benefícios que são extensivos para os dependentes, que é o auxílio morte e o pensão por reclusão. A carência são 18 meses, 1 ano e meio. E nós tínhamos conversado, acidente não tem benefício? O auxílio acidente, quando começou o microempreendedor individual, lá em 2009, ele até estava incluso. Depois de alguns anos, ele foi retirado. Em alguns casos, Marcelo, se a pessoa aconteceu um acidente e ela já tem mais de 1 ano que é microempreendedor individual, o INSS pode considerar o benefício da doença, né? Resguardá-lo pelo benefício da doença. Agora, é uma análise que vai ser feita no próprio INSS. No INSS. Né? Não é uma coisa tácita que a pessoa... eu sou um microempreendedor, sou motoboy, acabei tendo um acidente, vou receber porque eu estou parado. Não é algo que a gente poderia afirmar. Vai depender de uma análise do do critério. INSS. E nós falamos dos treinamentos, das palestras, né? O que ficou faltando você que tem, né? Nós falamos também que são 9 mil MEIs. O que mais tem para a gente esclarecer para quem nos assiste sobre o MEI? O microempreendedor individual, ele sem sombra de dúvidas, ele está num ambiente mais propício para poder fazer negócio. O CNPJ vai te abrir algumas portas. Por exemplo, soluções bancárias. É mais fácil para as instituições financeiras se relacionar com a pessoa com CNPJ do que com a CPF. Ele pode passar a comprar do governo ou a vender do governo. Então ele tem um leque de oportunidades. Você falou uma coisa aí de comprar do governo e vender do governo. Eu vou te fazer uma pergunta o MEI, ele tem aquele privilégio também do microempreendedor, que quando ele vai participar de uma licitação, ele pode ter 10% de ganho, de vantagem? Não, tem licitações exclusivas para o microempreendedor. Então você que nos assiste é aquilo, né? É um leque muito bom, é muita oportunidade que tem para o microempreendedor, né? Sim. Então ele tem taxa exclusiva, ele pode ter um empregado, né? A gente recapitulando, para que ele possa se organizar. Exatamente. Você que está começando a sua atividade, né? É muito interessante você verificar se essa atividade pode ser começada como microempreendedor individual, porque aí você tem uma carga tributária menor e você está dando os primeiros passos para poder empreender. Isso. Então vamos repetir, toda terça-feira, eu acho que isso foi muito importante, toda terça-feira, 2 horas da tarde, às 14 horas. No Sebrae de Linhares. No Sebrae de Linhares.
né? Palestra Como se tornar um microempreendedor individual. Qual é o site do Sebrae de Linhares? O site é www.es.sebrae.com.br. E nós vamos colocar esse letre. Jarbas, o nosso tempo está findando e gostaria de deixar você suas considerações finais. O que você diz para aquela pessoa que está em casa? Que conselho você dá ainda mais para aquele que está em casa? Linhares é um reduto de microempreendedor individual. Nós temos um ambiente muito propício na cidade. Não é à toa que ela é uma das que mais MEIs temos. Para você que está em casa, que está nos assistindo, que queira conhecer um pouco mais do microempreendedor individual, entender um pouquinho mais da formalização, conhecer os produtos e serviços que o Sebrae tem. Marcelo, o Sebrae tem muita coisa que é 100% gratuita. A pessoa pode nos procurar, que nós temos soluções para quem quer empreender, para quem quer trilhar esse caminho. De palestras a oficinas, cursos, consultorias, nós temos um produto específico para poder atender a sua necessidade. Isso, muito bom. Jarbas, eu tenho que agradecer, né? O tempo de televisão ele é curto, né? Só agradecer a sua vinda, eu acho que ficou muito explicativo. E a você de casa, né? Não perca a nossa programação, continue conosco. E aqui se encerra o Empreender de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e continue com a nossa programação local, aqui na Rede Sim, o seu canal local.